Oi, 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 crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Ná e hoje nós vamos falar o capítulo 16, do livro O Peregrino. Mas antes da gente começar a nossa preciosa lição, nós vamos orar, ler o versículo da semana passada e dar uma recapituladinha, no capítulo 15, que foi nossa lição anterior. Então vamos começar com a oração? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pedimos que o Senhor nos abençoe, que possamos entender essa lição e aprender o que a sua palavra poderosa, tem a dizer aos nossos corações. Que nós possamos aprender com esse livro os valores do teu reino. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos então agora recapitular o nosso versículo da semana. Quem lembra? Vamos lá? 1 Timóteo 6:10. Como que é o versículo? Todo mundo falando com o papai e com a mamãe, hein? Falaram? Então tá bom. Então agora eu vou ler, hein? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Vamos lá outra vez? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Muito bem. Agora que nós lemos já o versículo da semana passada, vamos recapitular um pouquinho a nossa aula. Vamos falar sobre o quê? Vocês lembram os personagens que nós vimos semana passada? Vocês lembram? Nós vimos uma pessoa muito diferente, um senhor muito eloquente, que falava bonito, mas que, na verdade, não passava de uma pessoa muito ensimesmada. Difícil essa palavra, né? Uma pessoa muito egocêntrica, que era o senhor interesse próprio, não é mesmo? Vocês lembram o que ele gostava, o que ele mais queria, no que ele mais pensava? Quem lembra? Muito bem, nas riquezas. Ele pensava sobre riquezas. E vocês lembram como o peregrino tratou? Vocês lembram? Sim, ele confrontou o senhor interesse próprio. Lembram disso? Vocês lembram o que o senhor interesse próprio estava tentando fazer? Quem lembra? Então, ele era apaixonado ao dinheiro e não discordava de ninguém. Por quê? Porque ele queria o interesse próprio. O nome dele já dizia o que ele queria. Ele queria as coisas desse mundo, não é mesmo? E ainda bem que o peregrino sacou de cara, mesmo com aquele discurso bonito. Ele não era uma pessoa boa, ele não era uma pessoa interessada na verdade da palavra, ele estava interessado numa religião, numa aparência, mas não estava interessado no Deus verdadeiro. E aí ele o confrontou, e o Esperança e o Peregrino viram que ele não era uma pessoa legal. E o próprio interesse próprio não quis andar com os dois. Mais pra frente eles encontraram os 3 amigos, do senhor interesse próprio. Também não deram certo. E aí eles andaram mais à frente e se livraram de uma. Por quê? Porque eles estavam interessados no reino do Senhor. Eles estavam interessados na cidade, na tão esperançosa cidade celestial. E os outros 4 não estavam interessados nisso, estavam interessados no mundo. E por isso eles caíram na armadilha da mina de prata. Lembraram da historinha? E agora me falem, qual foi a lição mais importante que vocês viram na aula passada? Qual foi? Vocês lembram? Eu vou dar um tempinho para vocês falarem, hein? Muito bem! O mais importante da aula passada é que o cristão deve amar acima de tudo Jesus, acima de qualquer riqueza, como o versículo lá fala, o versículo de 1 Timóteo. Muito bem. Então agora que nós já relembramos a aula passada, relembramos o conceito da aula passada, a coisa mais importante da aula passada, nós vamos falar do capítulo 16. Que é o cristão esperança e a chave do castelo da dúvida.
Os peregrinos continuaram caminhando e eles então chegaram a um trecho onde um rio muito agradável acompanhava a estrada. Ah, como foi gostoso caminhar perto daquele rio! Cristão e Esperança beberam a água deliciosa do rio, comeram frutas docinhas das árvores que cresciam ali perto. Dormiram na grama macia, cheia de lírios que cobriam as terras próximas ao rio. Tudo muito lindo. Ai, olha só, que coisa mais maravilhosa, que vista linda, não é mesmo, Esperança? Sim, Cristão, olha só que delícia essa fruta, apanhada do pé, fruta fresca. E eles ficaram conversando e achando tudo maravilhoso. Só que os peregrinos chegaram a uma parte do caminho onde o rio já não acompanhava a estrada. Ia para outro lugar. Agora, Cristão e Esperança deveriam percorrer um caminho muito difícil, cheio de poeira e pedras. Os pés dos dois já estavam doloridos e cheios de calos e bolhas. Ai, Cristão, meu pé tá doendo. Ai, Esperança, eu tô tão cansado. Eles queriam muito andar por um caminho mais fácil, com grama macia. Então, viram que à esquerda do caminho havia uns degraus que levavam a um campo muito bonito, cheio de grama fofa. O nome daquele lugar era Campina do Caminho Errado. Na verdade, se os peregrinos fossem pela campina, estariam se desviando do caminho que levava à cidade celestial. Cristão então disse: não tem problema ir por essa campina, afinal, não fica longe do caminho. Eles encontraram um pouco mais à frente um homem, o Van Confiança. Ele tinha esse nome pois confiava em coisas que duram pouco tempo. Então o cristão disse: ei, moço, para onde vai essa campina que agora estamos? Van Confiança disse: essa campina nos leva à cidade celestial. Cristão disse: viu, Esperança, não há problema em caminhar por aqui. Só que a noite chegou e tudo ficou muito escuro. Van Confiança acabou caindo num poço e ali morreu. Oh, meu Deus! Eu não consigo enxergar nada! Socorro! Estou caindo! Pum! Uma tempestade terrível começou a cair e trovões e relâmpagos eram muito fortes. Os peregrinos começaram a ficar com medo. Pum! Esperança disse: nós erramos feio. Vamos voltar à estrada verdadeira que leva à cidade celestial. Os dois, então, começaram a voltar, mas estava cada vez mais difícil. A chuva caía tão forte, mal conseguiam andar com tanta água. Eles procuraram, mas não encontraram caminho de volta para a estrada principal. Como a chuva estava muito forte e a noite muito escura, eles resolveram se abrigar em uma pequena caverna e esperar até o dia amanhecer. Ai, vamos dormir aqui, Esperança. Ai, tô com tanto sono. Vamos dormir nessa caverna. No entanto, de manhã, bem cedinho, tiveram uma surpresa muito ruim. Um gigante chamado Desespero estava com uma cara muito ruim e olhando para eles. O gigante Desespero falou: acordem! Quem são vocês? Como ousam invadir a minha propriedade? Os dois explicaram que eram peregrinos e que haviam perdido o caminho. O gigante Desespero, sem dó nem piedade, disse: agora vocês são meus prisioneiros! Então,
O gigante levou os dois para o Castelo da Dúvida, onde ele morava, e os trancou em um calabouço muito escuro e mal cheiroso. Lá não havia nenhum colchão para os dois peregrinos dormirem, somente pedras frias e duras. Eles ficaram ali sem nada para comer e sem água. Estavam muito desesperados, achavam que iam morrer ali. Peregrino, o que vamos fazer? Eu não sei, Esperança, porque a gente andou por aquele caminho. O gigante desespero não tinha mesmo dó nenhuma. Todos os dias ele visitava os peregrinos e batia neles com força. Todos os dias os peregrinos choravam e tremiam de medo. Ah, meu Deus, Esperança! O gigante vai vir aqui, Esperança! Ai, meu Deus, peregrino! Será que ele vai bater forte que nem ontem? Minhas costas estão doendo. Um dia, Cristão, de repente, exclamou: Ei, Esperança, acabo de me lembrar. Tenho uma chave chamada Promessa. Ela está escondida aqui, no meu pescoço. Acredito que ela possa abrir o cadeado do calabouço. Creio que ela possa abrir a fechadura do Castelo da Dúvida também. Esperança disse: Experimente então, Cristão. Cristão experimentou a chave no cadeado do calabouço e conseguiu abrir! Mais que depressa, os dois correram atravessando o pátio, em direção ao portão do castelo. Foi muito difícil abrir o portão de ferro do castelo, mas aquela chave de Cristão também abriu aquela fechadura enferrujada do portão. Só que, quando os dois peregrinos foram abrir o pesado portão, ele fez muito barulho e acordou o gigante de desespero. O que é isso? O gigante pôs-se a falar. Como ousam tentar fugir? Eu vou bater muito em vocês! Então, o gigante de desespero se levantou para correr atrás dos peregrinos. Mas, na mesma hora, ele teve um ataque que paralisou suas duas pernas e os dois braços. Cristão e o peregrino não perderam tempo, correram velozmente para longe do castelo em direção à estrada da qual nunca deveriam ter saído. Ai, meu Deus! Poc! Tô cansado! Vão, correndo! Chegamos! Ufa! Quando eles saíram da Campina do Engano, tiveram uma ideia. Queriam escrever em alguma pedra os perigos que existiam naquela campina. Assim, outros peregrinos seriam avisados e não cairiam nas mãos do gigante de desespero. Então escreveram assim. Lerei a pedra. Depois desses degraus, há um caminho que leva ao Castelo da Dúvida, onde mora um gigante de desespero, que odeia o rei do país celestial e busca destruir os peregrinos. Depois disso, os peregrinos continuaram o caminho por aquela estrada áspera e dura, de onde nunca deveriam ter saído. Então, crianças, vocês viram só? Vamos ler a palavra de Deus? Lá em Deuteronômio 5:32. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Por sinal, esse é o nosso versículo de memorização de hoje. Deuteronômio 5:32. Mas vamos lá, vamos continuar refletindo sobre essa história que nós acabamos de ouvir. Por quantos perigos os peregrinos hoje passaram, né? Ai, tudo isso porque se desviaram do caminho correto, aquele que levava à cidade celestial. A história de hoje nos lembra que a vida de um cristão verdadeiro, aquele que tem o Senhor Jesus como seu Salvador, pode ter momentos mais tranquilos, como aquele trecho do caminho que ficava perto do rio, que proporcionou aos peregrinos momentos de descanso. E pode ter também momentos difíceis, como passaram os peregrinos quando chegaram na parte seca, cheia de pedras. Mesmo nesses momentos de dificuldade, não devemos desistir. Devemos continuar obedecendo e enfrentar a situação, sabendo que Jesus,
sempre está conosco. Mesmo no momento difícil da vida, mesmo naqueles momentos de muito choro e de tristeza. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 5:32: tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não desviem nem para a direita e nem para a esquerda. O cristão deve prosseguir obedecendo a Cristo, mesmo nas situações difíceis. Não devemos tentar outro caminho mais fácil, ou seja, um jeito mais fácil de saírem do caminho certo, e quase morreram na tempestade e nas mãos do gigante desespero. Outra lição importante é que, mesmo que o cristão erre, como o cristão Esperança fizeram, vocês viram, né, pessoal, que eles andaram no caminho errado, né? E fique na dúvida se perguntando, será que Jesus ainda me ama? Será que Jesus vai me abandonar? A promessa é que todos os que creem em Jesus têm a vida eterna, o anima e o ajuda a voltar para o caminho certo. Essa promessa é como aquela chave que o cristão usou para fugir do castelo da dúvida. Tenha sempre isso em mente, meus amores. Essa foi nossa lição de hoje. Vamos terminar com uma oração? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tecnologia, podemos estarmos aqui conversando com os nossos amiguinhos, mesmo que distantes, mantendo nossos corações perto. Obrigada, nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, pela salvação eterna que nós temos no seu Filho, o Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a prosseguir no caminho certo, mesmo em momentos difíceis. É o que nós te pedimos, Papai do Céu, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi isso, pessoal. Até semana que vem com o capítulo 17.